Imagina você sendo um piloto de avião e de alguma forma surge um problema na sua aeronave e você é obrigado a fazer um pouso forçado na primeira área mais aceitável, com grandes possibilidades de todo mundo morrer nessa queda. Qual seria a sua reação? Então nesse vídeo vou passar a real sensação de como é o pânico dos pilotos ao saberem que iriam cair em terra em um pouso forçado. Atenção, esse vídeo possui áudios reais extraídos de caixas pretas, contendo as últimas palavras dos pilotos em desastres aéreos. Os áudios podem ser perturbadores para pessoas com algum tipo de pânico emocional. Em 1982, em um dia de muita neve, o voo 90 da Flórida caiu em cima de uma ponte logo após a decolagem. Na queda, o avião esmagou carros e matou 5 pessoas antes de cair em um rio congelado logo abaixo. Das 79 pessoas a bordo, apenas 5 sobreviveram. Acredita-se que muito mais pessoas sobreviveram na queda, mas morreram congeladas logo em seguida, muito antes do resgate. E essas são as últimas palavras antes da queda. Em 1985, o voo JAL-123 bateu nas montanhas no Japão, matando 520 pessoas. É o acidente que mais matou pessoas em um único avião. Depois de 12 minutos após a decolagem, houve uma despressurização explosiva que rasgou o leme do avião, cortando as linhas hidráulicas da aeronave, o deixando completamente incontrolável. Os pilotos, sem a menor ideia do que estava acontecendo, tentaram pilotar usando a potência das turbinas e os flaps das asas. Foram 32 minutos de terror até o avião cair nas montanhas, tempo suficiente para as pessoas escreverem cartas para seus familiares. E essas são as últimas palavras antes da queda. Em 1979, o voo 2605 da West Riding Lines bateu ao tentar pousar no aeroporto da cidade do México, matando 73 pessoas. O tempo no momento era péssimo e a visibilidade era mínima. O piloto errou a pista, pousando em uma linha que estava em manutenção. O trem de pouso bateu em um caminhão e tombou para o lado, fazendo as asas rasgarem no chão. Então finalmente bateu em um prédio de 2 andares logo à frente. E essas são as últimas palavras antes da queda. Em 1985, o voo 191 Delta caiu ao tentar pousar, matando 137 pessoas. O tempo estava péssimo no momento e o avião, ao se aproximar do pouso, entrou em um microboost, que é quando o forte vento desce na vertical, vindo das nuvens de tempestade. Com isso, o avião foi empurrado para o chão. Como estava baixo para pousar, os pilotos não conseguiram retomar o controle a tempo. E essas são as últimas palavras antes da queda. Why didn't come out of that one? Go ahead.
You're going to lose it all of a sudden. There it is. Push it up. Push it way up. Way up. Way up. Way up. That's it. Hang on. Speed rail. 586 in the position of 17 line. Pull up. Pull up. Pull up. Push it way up. Pull up. Pull up. Right turn off. Traffic some mile per hour. Em 1998, um EMBA 120 Brasília caiu na aproximação para pousar em Fortaleza, e o piloto, preocupado com o tráfego local e o copiloto viu que estava se aproximando, decidiu acelerar os procedimentos de pouso, vindo muito mais rápido do que deveria. Descendo em alta velocidade, ele começou os procedimentos, causando uma desestabilização geral na nave. E ocorreu um disparo de hélice sem controle. O avião chocou-se contra uma casa, matando 3 pessoas que estavam no avião e uma pessoa que estava na casa. E essas são as últimas palavras antes da queda. Em 1989, o voo 254 decolou de Marabá com destino a Belém, ambas cidades do estado do Pará, Brasil. No plano de voo da Virga, estava indicando que o piloto deveria seguir o rumo 0270 graus, ou seja, o comandante deveria voar com a proa de 27,0 graus, só que ele confundiu e interpretou como 270 graus, ou seja, ao invés dele voar para o norte, voou para o oeste. O tempo passou e a cidade de Belém nunca chegava. Completamente perdido, o avião ficou sem combustível e o piloto teve que fazer um pouso forçado no meio da floresta, matando 12 pessoas. E essas são as últimas palavras antes da queda. Do comandante Cubussoli. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos. Em 1996, o voo 402 da TAM caiu logo após a decolagem em Congonhas, São Paulo. Assim que o avião decolou, o reversor da turbina direita ativou, ou seja, a turbina direita simplesmente começou a frear o avião, enquanto a esquerda acelerava. O piloto nesse momento começou a travar uma batalha contra o próprio avião, com uma turbina acelerando e a outra freando, e assim voando quase de lado. O avião pinou para a direita e perdeu velocidade até cair em cima de várias casas, matando as 96 pessoas que estavam no avião e mais 3 pessoas no chão. E essas são as últimas palavras antes da queda. Descida lá em cima, autotrota. Puxa aqui. Na hora. Vai vir lá em cima, aqui também. Na hora. Ai, meu Deus.
Em 2007, um jatinho decolou do campo de Marte, que ficava em São Paulo. Só que o avião, ao decolar, ficou constantemente pinando para a direita, até perder velocidade, e cair matando o comandante e copiloto, além de 6 moradores das casas onde o avião caiu. Segundo as investigações, antes da decolagem, o comandante estava do lado de fora do avião, enquanto o copiloto, que ainda estava em fase de treinamento, fazia os procedimentos. Foi apontado que depois do abastecimento, o copiloto novato provavelmente esqueceu de distribuir igualmente o combustível nas asas do avião, colocando quase todo o peso na asa direita, que deslocou o centro de gravidade da aeronave, deixando ele completamente desbalanceado, e por causa disso, assim decolou o avião, e no ar virou quase num sentido de parafuso, assim caindo em cima das casas, por conta desse abastecimento medonho. E essas são as últimas palavras antes da queda. Não vem rápido, vem devagar, traz devagar. Não perde o eixo. Tá desbalanceado. Arruma esse combustível pra mim. Vou morrer. O que você fez? Esse é um dos casos mais famosos de acidentes na versão brasileira. O voo 1907 da Gol decolou em Manaus para o Rio de Janeiro. No meio do caminho, sobrevoando a floresta, colidiu em pleno ar com um avião americano de porte menor, que vinha no sentido contrário, e estavam na mesma altura e na mesma rota do avião da Gol. Aponta que as asas do avião menor rasgou as asas do avião da Gol, fazendo que o Boeing entrasse em modo parafuso, se desfazendo totalmente no ar, depois colidindo ao chão com muita força, matando todas as 154 pessoas. Já o pequeno avião não sofreu nenhum dano crítico e assim conseguindo pousar em segurança. As investigações até hoje não foram conclusivas. Os dois órgãos que trabalhavam na investigação, a Sanita do Brasil e a NTSB americana, discordaram uma da outra na conclusão final. A brasileira diz que o erro foi dos controladores que botaram a aeronave uma contra a outra, e também os pilotos americanos que estavam com o transponder e o sistema de anticolisão desligados. Já os órgãos americanos culparam os controladores de tráfego brasileiros de colocarem a aeronave no sentido contrário na mesma altura, inocentando os pilotos americanos. E essas são as últimas palavras antes da queda.